Evangelho de São Mateus 14, de 22 a 33. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. E depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, obviamente orando. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou: "Senhor, salva-me." E Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, depois que Jesus despediu aquelas multidões, ali onde ele multiplicou os pães, ele se retirou para um lugar à parte para orar. E ali ele permaneceu no silêncio da oração. Isso é um dado muitíssimo importante. Ou seja, Jesus estava ali em adoração ao Pai. Porque a oração era o alimento de Jesus. E ele mesmo disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou." E a oração, ela renova cada um de nós. Ela nos purifica. Ela nos liberta, meus irmãos e irmãs, e ela nos fortifica. O homem e a mulher de Deus são transformados pela oração. São renovados, são fortalecidos, se tornam muito fortes quando oram. E o Senhor, Ele nos exorta para que também nós possamos nos retirar para a oração, para os nossos momentos de oração, para que ela possa tirar de nós tudo aquilo que enfraquece e tudo aquilo que adoece em nós.
esse combate da renovação humana, da transformação humana, ele é feito na oração, não tem outro jeito. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar daquelas necessidades que nós temos que cuidar daqueles que necessitam de nós, mas nós só vamos conseguir tudo isso se nós dermos o nosso melhor através do abastecimento na força e no poder da oração. Para nós isso é fundamental, vital, a Luzia está colocando aqui, é isso mesmo. E foi por isso que nosso Senhor se retirou neste lugar à parte. E o barco seguiu. É como se ele dissesse: o barco da nossa vida tem que seguir. Vamos continuar nossas atividades, vocês vão à frente, enfim, a vida tem que continuar, né? E a noite chegou, e a noite avançava, e os discípulos pegaram a barca para ir adiante, para atravessar para o outro lado. Mas quando os discípulos viram as ondas agitadas, eles ficaram amedrontados, porque o vento estava contrário. Ou seja, ali estava uma situação de perigo. Gente, também nós, por vezes parece que nós temos esse vento que vem contrário a nós. São situações de perigo que vêm. E às vezes nós estamos até bem, estamos com a alma mansa, mas quando os ventos vêm contrário, quando nós enfrentamos contrariedades, dificuldades, nós entramos às vezes em pânico, porque nós começamos a nos agitar, nós começamos a nos preocupar, a nos perturbar. E todo esse estado de preocupação, ele tende a crescer em nós, ele tende a agitar o nosso interior, e todos nós já passamos por situações assim. Ou seja, parece que tornam obscura a nossa mente, a nossa visão da própria vida e da realidade. Quando nós estamos assim, nós perdemos, parece que o ponto de equilíbrio. Parece que a nossa visão fica obscurecida e nós não vemos saída. Quando os discípulos, você observou na narrativa do evangelho que acabamos de ouvir, quando os discípulos viram Jesus no meio de toda aquela situação de medo que eles estavam, eles gritaram: é um fantasma, não gritaram: é Jesus. Eles estavam com a vista ofuscada pelo medo, não reconheceram Jesus. Bem, é isso mesmo. Às vezes, gente, isso acontece conosco. Às vezes nós podemos estar exatamente assim, com a mente ofuscada, com os olhos cegos. De medo. De medo, que nós nem conseguimos observar e enxergar que Jesus está ao nosso lado. Nós falamos isso aqui todos os dias, né? Neste momento, onde você está, né? Acaba de entrar aqui uma pessoa de Florianópolis, Masashi Shinohara. Ao lado dessa pessoa o Senhor está. Está lá em Florianópolis. E está ao teu lado aí onde você está. Só que no meio da tempestade, parece que os nossos olhos não enxergam que o Senhor está bem diante de nós. É como se nós enxergássemos fantasmas, fantasias, perigos, mas não enxergamos a graça. Jesus, ele quer nos acordar, para todos nós que estamos aqui. Jesus quer acordar o Cláudio, quer acordar a Sandra, a Tassiana, né? Quer acordar a Marialva, a todos nós.
Ele quer nesta noite dizer para nós aquilo que ele disse lá para os seus discípulos no meio de toda aquela confusão, aquele tumulto, aquele medo, dizendo assim: coragem, sou eu estou convosco, não tenham medo. Deus está ao nosso lado. Alguém pode imaginar, e nós todos podemos ter a falsa ideia de que pelo fato de Deus caminhar conosco, as coisas não irão se agitar em algum momento, né, Valdivino? As coisas negativas não irão acontecer em alguma situação. Elas acontecem sim, e muito, todos nós. Por isso o Senhor entra e faz e provoca em nós os seus livramentos, nos protege. Nós aprendemos com os nossos pais, a maioria de nós não podemos perder esse hábito e fazer com que ele cresça em nós, é de rezar pelo nosso anjo da guarda todos os dias, para o nosso anjo da guarda todos os dias. Não é? Ou seja, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, ou seja, me conduza, me guarde, né? Me proteja, me governe, me ilumine. E a gente termina com um amém. Nós temos que rezar todos os dias, porque os perigos estão ao nosso lado. Os ventos contrários aparecem a qualquer momento, né? Porque quando as dificuldades aparecem, tem uma diferença essencial. Jesus, nosso Senhor, está conosco. Jesus, nosso Senhor, caminha conosco. Jesus, nosso Senhor, está ao nosso lado. Mas se nós não estamos com Ele, se nós não vivemos a oração como Ele viveu a oração e vivia a oração e vive a oração, o medo nos toma conta. Nossos olhos ficam focados apenas nas dificuldades, nos problemas e nas provações, e a gente se sente que estamos sozinhos, amedrontados. Nós observemos no Evangelho de hoje que quando os discípulos reconheceram que era o Senhor, Pedro se enche de entusiasmo. E ele diz: Senhor, manda-me ir ao seu encontro. E Jesus responde: vem, Pedro. E Pedro vai. Né? Ele vai andando nas águas. Mas quando bate o primeiro vento contrário, isso para nós é muito ilustrativo, né? O que acontece com Pedro? Quando ele vê as ondas agitadas, ele começa a afundar. Nós também. Quando batem ventos contrários em nossa vida, se nós não estamos mergulhados no Senhor todos os dias, nós nos desesperamos. Nós tiramos os olhos de nosso Senhor, o foco nele, e afundamos por falta de fé, por falta de confiança. Isso acontece por falta de alimentarmos diariamente a nossa fé. A fé se alimenta todos os dias. Porque no momento que precisamos, estaremos então fracos se nós não alimentamos. Por isso, meus irmãos e irmãs, todos os dias, vamos nos alimentar. Vamos alimentar a nossa fé pela oração, pela reflexão da palavra de Deus, pela prática da confissão periódica, né? A gente falava essa semana, pela missa, recebendo a Eucaristia, e pela reza do Santo Rosário que nós fazemos juntos aqui. Faça isso, porque assim você vai alimentar a sua fé, e ela vai crescendo, e ela vai se tornando cada vez mais verdadeira, cada vez mais autêntica. Essa palavra é muitíssimo para mim, essa palavra é para todos nós que hoje aqui rezamos. Amém. Nós estamos no monte
né, quando nós paramos os nossos afazeres para rezar, para ouvir o que Deus quer falar conosco, quando a gente tem esse diálogo do coração, estamos no monte. Vamos nesse momento, queridos irmãos, pedir ao Senhor um toque especial da sua graça pelas necessidades que cada irmão, cada irmã hoje está aqui apresentando. Eu peço a você que estenda a sua mão em direção à tela, impondo as mãos sobre todos esses pedidos que inclusive a Luzia colocou nessa urna que está aqui e que vão chegando todos os dias, a gente vai colocando aqui. Vamos clamar por isso. E neste momento eu peço aos enfermos, as pessoas que estão com alguma enfermidade, estão rezando neste momento aqui conosco, coloque a sua mão sobre o local da enfermidade ou sobre o seu coração. E nós vamos juntos apresentar ao Senhor todas as nossas realidades. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vossa palavra que tudo fortalece, tudo conforta e mais uma vez vem ao nosso encontro. E hoje cada um de nós está aqui, Pai Santo, Deus eterno, com a sua realidade, com a sua dificuldade, com o seu vento contrário, com a situação que vem passando, com os seus desafios. Nós pedimos, Senhor Deus e Pai, em nome do vosso Filho Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, e hoje, especial da Sagrada Família, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha acolher os pedidos desses vossos filhos que aqui estão. Faça aqui o seu pedido nesse momento. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. E valei-nos, São José.